Olá pessoal, nesse vídeo nós iremos falar sobre o tecido conjuntivo. Eu irei dar início aqui pela origem, dos tecidos conjuntivos. Nos tecidos epiteliais, eles podem ser formados por ectoderme, quanto endoderme, quanto de mesoderme. Já no tecido conjuntivo, sem exceção, vem da mesoderme. Esse folheto embrionário, que começa a se formar na etapa de gástrula do nosso desenvolvimento embrionário, ele começa uma diferenciação celular e forma células chamadas de mesenquimais. Essas células são o tronco para a formação de todos os tipos celulares, que são muitos. Aqui nas funções, a primeira função e a mais importante é a adesão entre tecidos. Ele é responsável por unir esse tecido. No nosso corpo, nós temos epiderme. Abaixo da epiderme, temos uma camada de gordura que fica em contato com a musculatura. E entre a gordura e a epiderme, nós temos a derme, que é um tecido conjuntivo. Então, quem é responsável por unir esses dois tecidos é o tecido conjuntivo, chamado de derme. Outra função importante é a sustentação. Quando falamos de osso, o osso é um órgão porque ele é um conjunto de tecido, mas o mais importante tecido que temos no osso é o tecido ósseo, que é um tecido conjuntivo, que exerce a função de sustentar nosso corpo. A função de transporte, o tecido sanguíneo transporta substância, transporta nutrientes, transporta oxigênio, transporta anticorpos. Esse transporte que é feito através do sangue é feito a partir de um tecido sanguíneo, que é o tecido conjuntivo também. Aqui na função de reserva. A reserva de gordura é tecido adiposo, que também é tecido conjuntivo. A defesa imunitária. Dentro do nosso sangue temos grupos de células chamadas de leucocitos, que estão desenvolvidos com nossa imunidade. No preenchimento do espaço entre um órgão e o outro, temos líquidos, e esses líquidos contêm muitas vezes células, e esses líquidos com células são tecidos conjuntivos de preenchimento. Aqui nas características, diferente do tecido epitelial, no tecido conjuntivo temos substância intercelular. As células são distantes uma das outras, e entre essas células existem substâncias intercelular, que pode ser basicamente de dois tipos. Existe a substância intercelular amorfa e as fibras. A amorfa é relativa ao formato, é uma substância de preenchimento sem formato específico. Os líquidos não têm formato específico, então a gente tem muita água nesse preenchimento amorfo. Vai ter íons, pequenas proteínas, tem composto chamado glicosaminoácidos, que são compostos que têm capacidade de reter água, que é chamado de solvatação. Encontramos bastante proteoglicanos, que são compostos que envolvem dois tipos de compostos orgânicos, os carboidratos e as proteínas. Temos também fibras. As fibras basicamente vão ser de três diferentes tipos: as fibras colágenas, elásticas e reticulares. A colágena é um tipo de fibra mais grossa, que é importante para a sustentação do nosso tecido conjuntivo. As fibras, elas promovem elasticidade. As reticulares é um tipo especial de colágeno, bem fina, associada a carboidrato. Temos pouca adesão celular, diferente de que temos no tecido epitelial. Temos muita diversidade celular. O tecido conjuntivo é vascularizado e é neural, com a exceção do tecido cartilaginoso, pois as cartilagens não têm vascularização e não têm ramificação nervosa interna. Bem, gente, hoje eu vou falar um pouco do tecido conjuntivo propriamente dito. Ele é dividido em frouxo e denso. O denso ele pode ser modelado e não modelado.
O frouxo ele recebe esse nome porque ele tem poucas fibras e ele é encontrado preenchendo o espaço entre as células, entre tecidos e também é encontrado envolvendo nervos, músculos e os vasos. Já o denso, o modelado, suas fibras estão todas organizadas seguindo a mesma direção. E o não modelado é quando suas fibras estão todas desorganizadas. O modelado, a gente pode encontrar ele formando os tendões e os ligamentos. E o não modelado, encontramos ele em vários locais. Eu vou citar aqui o exemplo da derme, porque a derme ela se forma principalmente de tecido conjuntivo denso não modelado. No início da derme, é tecido conjuntivo frouxo, mas vai havendo uma mudança de transição de frouxo para não modelado. Também tem as principais células encontradas no tecido conjuntivo, que é o fibroblasto, o macrófago, o mastócito, o mastócito e o plasmócito. O fibroblasto, ele é o mais abundante, é uma célula responsável pela produção de todos os componentes da matriz extracelular. E o fibroblasto, ele é uma célula jovem, ela chega um momento que o fibroblasto ele amadurece, fica mais velho e sua produção de capacidade de produzir, ela vai diminuindo quando amadurece vai diminuindo. E chamamos ela de fibrócito. Diversos procedimentos estéticos, como microagulhamento, a bile, é para estimular a atividade do fibroblasto no que diz respeito à produção de fibras colágeno, fibras elásticas ela vai dar firmeza e elasticidade à pele. A segunda célula mais abundante é o macrófago. A sua função é realizar uma fagocitose. A fagocitose é quando a célula coloca algo de fora para dentro. A célula emite pseudótimo para capturar a estrutura e levar para dentro. Para que ela leva para dentro? Para destruir uma célula. Ela é uma célula rica em lisosome. Ela captura coisas do tecido para destruir. Com a fagocitose, o macrófago ele pode realizar limpeza e defesa. Quando faz limpeza, ele vai fagocitar, ou seja, ele vai fagocitar os restos de células, fibras, enfim, coisas do tecido que não vai mais servir. Quando faz a defesa, ele vai fagocitar micro-organismos invasores, o exemplo é as bactérias. Ele fagocita para destruir. O macrófago é uma célula derivada do sangue. No sangue ele se chama manócito. Chega um momento que o manócito ele atravessa a parede do vaso sanguíneo e cai no tecido conjuntivo. Quando ele cai no tecido conjuntivo propriamente dito, o nome muda para macrófago. O manócito ele circula no sangue no interior dos vasos e o macrófago ele é mergulhado no tecido conjuntivo propriamente dito. A outra célula é o mastócito. Ela é uma célula envolvida no processo inflamatório, libera moléculas que chamamos de mediadores químicos. O mastócito ele produz duas substâncias, a heparina e a histamina. O mastócito ele produz a histamina, mas ele não libera, armazena a histamina em grânulos em seu citoplasma. E a histamina só é liberada se o mastócito for estimulado. A histamina ela causa uma reação alérgica, ela vai até nos vasos e proporciona uma vasodilatação. Um exemplo é a reação alérgica. Já a heparina, o mastócito ele vai sempre estar liberando. A heparina é uma substância anticoagulante, ou seja, ela impede que o sangue coagule. Para que o sangue circule nos vasos sanguíneos, é preciso ser líquido. Então, a heparina está lá para impedir que o sangue se solidifique. E por último, é o plasmócito. Ele produz anticorpos, que são proteínas que vão se ligar
a moléculas estranhas no nosso corpo e os anticorpos eles vão reconhecer e se ligar a ela para atrair outras células de defesa. A função do plasmócito é produzir anticorpos.